nosso Pai, nos criou iguais, quer que nos amemos sempre mais e mais. Deus é nosso Pai, nos criou iguais, quer que nos amemos sempre mais e mais. Deus é nosso Pai, nos criou iguais, quer que nos amemos sempre mais e mais. Bom dia, queridos amados irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos aqui nesse dia radioso para o início das nossas atividades da evangelização. Que nós possamos aproveitar bastante esses momentos em que estamos reunidos para estudar e colocar em nossos corações o Evangelho de Jesus. Então, para dar início, vamos abrir o Evangelho, capítulo 15, honra a teu pai e a tua mãe. Piedade filial. O mandamento honra teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais, mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles de maneira ainda mais rigorosa tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação deste mandamento. Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude como eles fizeram por nós na infância. E, sobretudo, para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfariam a esse mandamento os que julgam fazer muito ao lhes darem o estritamente necessário para que não morram de fome, enquanto eles mesmos de nada se privam, relegando aos piores cômodos da casa, apenas para não deixá-los na rua, e reservando para si mesmos os melhores aposentos mais confortáveis? E ainda bem quando tudo isso não é feito de má vontade, sendo os pais obrigados a pagar o que lhes resta da vida com a carga dos serviços domésticos. É então justo que pais velhos e fracos tenham de servir a filhos jovens e fortes? A mãe lhe teria cobrado leite quando aí estavam no berço? Teria por acaso contado as suas noites de vigília quando eles ficavam doentes, os seus passos para proporcionar-lhes o cuidado necessário? Não é só o estritamente necessário que os filhos devem aos pais pobres, mas também tanto quanto puderem as pequenas alegrias dos supérfluos, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros que receberam o pagamento de uma dívida sagrada. Essa somente é a piedade filial aceita por Deus. Então, meus queridos, justamente hoje, nesse dia que nós comemoramos o Dia dos Pais, mesmo que saibamos que o Dia dos Pais é todos os dias, nos vem esse alerta, do Evangelho, que Jesus que veio nos dizer, que devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe, mesmo que não sejam os nossos pais biológicos, eles são os nossos pais do coração,
Às vezes, aquele pai que nos gerou não está presente por motivos que não cabe a nós julgarmos, mas sempre alguém fará esse papel. Quantas vezes a nossa mãe é mãe e pai? Temos aqueles familiares, um avô, um tio, sempre alguém nos dará assistência porque Deus provê. E seremos sempre reconhecidos a esses pais, assim como somos reconhecidos a Deus, nosso Pai maior. Não cabe a nós julgamento, não cabe a nós dizermos se foi bom pai, se foi mau pai. Não, foi aquele que permitiu que nós pudéssemos reencarnar e estarmos aqui novamente em busca de esclarecimento, em busca do conhecimento, enfim, tentando aprender esse Evangelho de Jesus. Deus, nosso Pai, nos criou nesse círculo familiar, não importa qual seja a sua formação, mas nós devemos ser gratos àqueles que estão direcionando a nossa caminhada, da forma que eles conseguem, da forma que é possível, e sempre externarmos a nossa gratidão àqueles que nos deram a vida e àqueles que nos conduzem, que nos criam. Quantas vezes os nossos pais querem nos dar conselhos, querem nos dizer como seguir, não que eles saibam mais, mas nesta encarnação eles já tiveram um bom período de experiência que nós ainda não tivemos. Então, por mais que às vezes nos pareça difícil, vamos parar, pensar naquilo que eles estão nos dizendo, naquilo que eles estão nos comunicando, porque tudo está no seu lugar. Nós podemos pagar da melhor forma com o nosso carinho, com o nosso amor, com a nossa gratidão, com o nosso reconhecimento a essas pessoas que fazem o nosso papel de pai. E se Deus nos colocou nessa família, com essas pessoas, nós precisamos fazer essa troca, essa convivência, por mais difícil que possa parecer. Se achamos difícil, vamos colocar nas mãos de Deus e fazer a nossa parte. Porque quando nós queremos negar, quando nós achamos que não gostamos da família em que estamos, nós temos que pensar quantos não têm nenhuma família. E se porventura eu já passei por essa experiência de não ter nenhuma família e hoje eu tenho uma, como eu disse, ser gratos a Deus, gratos a esta família que me acolheu, porque os nossos laços não são somente esses laços biológicos carnais, os nossos laços são os laços espirituais. Algum motivo fez com que nós nos encontrássemos novamente. Não sabemos quais as experiências já passamos juntos. Não sabemos se em outras eras eu era o pai, a mãe e eles os filhos, e hoje eu sou filho. Houve uma troca de papéis. Não sabemos, mas agradecemos a Deus e queremos sempre, ao final de cada dia da jornada diária, agradecer a Deus e rogar ao Pai que dê sempre a sua assistência amorosa a esses pais. Quantas vezes, os pais, como nos diz o texto, não dormem, não dormiram em vigília ao nosso sono, talvez alguma enfermidade. Hoje, pode ser que seja o momento de nós devolvermos esse carinho. Pode ser que seja o momento de nós darmos assistência a esses pais, com amor, com carinho, jamais pensando em coisas que não têm a menor significância na vida espiritual e aqui na nossa vida. Nós estamos aqui
espíritos encarnados, mas somos direcionados por Deus. E a escolha do caminho é nossa, é nós que escolhemos o caminho. Então vamos escolher o caminho do amor. E nos disse Jesus: honrai vosso pai e a vossa mãe. Como honrá-los? Amando, respeitando, está escrito aqui no Evangelho. E o respeito consiste em muitas ações. Porque quantas vezes a gente não retruca, mas fica pensando coisas negativas a respeito daquele pai, daquela mãe, porque não sabemos também se eles tiveram a oportunidade que nós estamos tendo, de ter esse pai, essa mãe que nos direciona, que nos guia, que quer nos auxiliar. Quantas vezes nos dizem coisas, nos dão alertas para que nós fiquemos mais vigilantes, e nós achamos que não é necessário, que tudo é legal, que tudo é bom. Sim, tudo é legal e tudo é bom, desde que façamos o que devemos fazer, seguir sempre no caminho do bem, sem nos desviarmos do caminho, ouvirmos sempre a palavra daqueles que têm um pouquinho mais de experiência e ouvirmos as palavras de Jesus quando nos manda orar e vigiar. Quando nos diz que nós devemos amar acima de qualquer coisa. E como nos diz aqui o texto no início, se nós não amarmos a Deus, se nós não amarmos aos nossos pais, aos nossos familiares, não estaremos amando a nós mesmos. E não estaremos amando de tipo nenhum, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Porque o amor, ele se faz presente nos nossos corações e ele se expande e atinge a todos. Não discrimina. Esse eu vou amar porque me fez tal benesse, aquele outro eu não vou amar porque não é simpático. Não, eu preciso amar a todos. É um exercício difícil, mas possível. Se não fosse possível, Jesus não viria, nos dar essa determinação: honrai o vosso pai e a vossa mãe de todas as maneiras. Se por acaso existe alguma mágoa no nosso coração, vamos nos desfazer dessa mágoa. Se existe uma tristeza em relação aos nossos genitores, vamos realmente tirar essa tristeza, essa mágoa, essa dor, substituir pelo amor, o amor que nos faz crescer, o amor que nos cura, o amor que nos envolve, o divino amor. E nesse dia que dedicamos aos pais, o maior presente justamente é o nosso abraço, é o nosso amor para aqueles que já partiram, para aqueles que nós não conhecemos, aqueles que nem sabemos a sua origem, mas como eu disse, aqueles que nos deram a oportunidade da vida, da reencarnação. E aqueles que estão próximos de nós, vamos dar o nosso abraço carinhoso, vamos dar a certeza de que eles são amados, porque muitas vezes eles nos amam da forma que eles sabem, que não é a melhor forma. Mas quem somos nós para julgar se é melhor ou pior? Mas eles também sabem amar. E eles podem ter a certeza, nos amam muito. A todos os pais, que tenham um excelente dia, um excelente domingo. E todos nós da evangelização também tenhamos uma excelente aula, um excelente encontro, uma excelente troca de saberes, uma excelente troca de afeições, e desse amor do Cristo que nos une, nos conduz e nos reúne em nome de Deus nosso Pai. Um bom domingo a todos, uma boa aula, que assim seja.